Você que está em pé lá atrás, aqui tem alguns lugares aqui na frente. Romanos 12, abra a tua Bíblia. Estamos felizes com o que o Senhor tem feito. E eu creio que Ele nos trouxe aqui hoje para fazer algo em nossa vida. Quantos precisam que Deus faça algo na sua vida aqui nessa noite? Quantos estão aqui buscando oração pela família? Amém. Nós encontramos um Deus que é um ser pessoal. Nós encontramos em Deus um ser que quer caminhar no nosso meio, que quer ter comunhão conosco, que anseia em estar em meio da sua igreja, em meio do seu povo, para vencer batalhas pelo seu povo. Nós estamos aqui nessa noite reunidos no nome de Jesus. E nós vemos que nós precisamos buscar um Deus obedecendo a Deus. Foi ministrado isso na primeira reunião, que através da obediência nós vamos receber algo de Deus. Foi citado algumas promessas de Deus aqui, que Deus fez. Foi citado Naamã, que obedeceu, deu os 7 mergulhos e foi curado. O povo, o exército junto com Josué, circulando os muros de Jericó, eles tiveram que obedecer. E pela obediência eles receberam a promessa de Deus. Imagina um exército caminhando 6 dias sem falar nada. Eu já preguei isso aqui. Então nós vemos que através da obediência Ele nos abençoa. Nós vemos que na antiga aliança fala da arca da aliança, que revela, que representava a presença de Deus no meio do povo. E eu creio que Deus está aqui. Esse nosso Deus invisível, mas real, Ele está aqui nessa noite. Amém? Só que muitas vezes nós nos deparamos nos dias de hoje, vamos dizer assim, um contexto histórico que nos remete a um sistema religioso, que muitas vezes constrói uma conversão. E só Deus pode transformar a vida de uma pessoa, amém? Então nós vemos que o que eu quero ministrar no teu coração essa noite, que é o que Deus ministrou no meu coração, é falar um pouquinho a diferença que tem a tradição da adoração. Essa nossa adoração que nós tivemos nesse momento aqui é um momento que nós estamos reunidos no nome do Senhor, mas a adoração fala muito mais do que isso. Fala de uma vida. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente aprende um cântico e a gente começa a cantar esse cântico porque sabe ele. Daqui a pouco eu estou cantando uma canção, um cântico, por cantar. Eu paro de meditar naquilo que esse cântico fala. E nós como igreja, o que Deus quer para nós nesses dias é que nós não venhamos fazer as coisas mecanicamente. Que nós não venhamos fazer as coisas repetidamente, porque o pastor está aqui na frente dizendo para você fazer. Atos capítulo 2 fala de uma igreja que adorava, e isso resultava na conversão de muitas pessoas. Porque a vida de adoração da igreja de Atos não estava somente dentro daquelas 4 paredes. Quando eles saíam para fora, cheios do Espírito Santo, pessoas se convertiam. E é o que Deus tem feito, e glória a Deus por isso. Deus tem feito isso nesse lugar. Mas eu fico imaginando que Deus quer fazer muito mais. Eu preciso fazer muito mais para Deus. Você precisa fazer mais para Deus. Eu quero que você abra comigo. Você já abriu aqui? Rogo-vos, Romanos capítulo 12, verso 1, diz assim: todos acharam? Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Agora eu quero que você abra comigo no livro de Marcos, volta um pouquinho aí na tua Bíblia. Vai abrindo Marcos capítulo 7, eu quero só ler aqui esse versículo que eu citei de Atos capítulo 2. Pode abrir em Marcos capítulo 7. Atos capítulo 2, 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Quer dizer, a adoração daquela igreja saía das quatro paredes, resultava em testemunho lá fora. E nesses dias é o que Deus quer fazer conosco. Mas Marcos capítulo 7 diz assim, deixa eu abrir também aqui, né? 7 verso 6. Diz assim a palavra de Deus. Aqui fala de Jesus e a tradição dos anciãos. E aí no verso 6 diz assim: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao seu pai ou sua mãe, será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Amém? Nós vemos aqui a consequência de uma vida religiosa. Eu já falei aqui que eu não gosto de fanatismo, mas nós não podemos aceitar a religiosidade também. Você precisa estar aqui hoje à noite, não porque é o culto de domingo. Você precisa estar aqui nessa noite porque você precisa mais de Deus. Eu estou aqui nessa noite porque eu preciso mais de Deus. Eu sei que Deus precisa fazer milagres na minha vida essa semana. Eu sei que Ele precisa fazer milagres na tua vida essa semana. E por isso nós estamos aqui. Mas nós vemos aqui em Marcos capítulo 7 a consequência de uma vida religiosa. Primeiro ponto, nós vemos aqui no verso 6, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui fala de culto de lábios. Culto de alguém que entra, vai para a presença de Deus e é só da boca para fora. Aqui, dentro da igreja, nós fizemos muitas alianças com o Senhor, declaramos e dizemos: Senhor, eu vou te obedecer, eu vou fazer tanta coisa, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E quando eu começo a segunda-feira, eu esqueço do que eu falei. Aqui fala, Jesus falando com esses religiosos da época, dizendo: o culto de vocês é só da boca para fora. E eu creio que nós estamos vivendo dias que nós precisamos entender cada vez mais, que nós precisamos arrebatar o coração de Deus nessa região, porque Deus quer salvar pessoas que você nem imagina, através da autoração constante que você vai ter dentro da tua casa, no teu trabalho, na rua, por onde você for. Você vai seguir adorando o Senhor, e isso vai atrair a presença de Deus para aquele lugar. Culto de lábios, verso 6. E o verso 6 também diz: o seu coração está longe de mim. Culto de lábios e coração distante. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite que estão aqui dentro, mas a tua cabeça está lá fora. Quem sabe você tem uma preocupação
Tem algo que você precisa resolver essa semana e a tua cabeça está aqui dentro e... Opa, o teu corpo está aqui dentro e a tua cabeça está lá fora. Alguém já falou do crente girafa, né? Que é esse aí. Que o corpo está aqui dentro e a cabeça lá fora. Então, Deus não tem isso para nós. Deus não tem culto de lábios e um coração distante dele. Aqui diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é uma noite onde nós vamos fazer uma análise do nosso coração. Dizer: Senhor, onde eu estou deixando de te honrar? O que eu preciso fazer para continuar te honrando lá fora, Senhor? Culto de lábios, coração distante. Verso 7 diz assim: em vão me adoram. Alguém quer estar aqui nessa noite em vão? Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se não for o Senhor que edifica a nossa vida, nós estamos perdidos. E aqui fala: em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. O culto deles era vão. Quer dizer, eles não sabiam o que estavam fazendo. E nessa noite nós vamos fazer uma análise. Verso 8 diz assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Sabe que no passado, quando eu entreguei meu coração para Jesus, que o meu pai olhou para mim e disse que eu não era mais filho dele, se eu seguisse essa religião. Eu disse para ele: eu não estou seguindo uma religião, eu estou seguindo uma pessoa que morreu na cruz por mim e por você. E ele veio para te salvar e me salvar. Mas ele começou a me questionar, dizer assim: olha, mas tu ia comigo na igreja sempre, eu te ensinei isso. Havia uma tradição que você precisa seguir, Mas Deus estava inquietando o meu coração, que eu precisava mudar de vida, porque aquela tradição não tinha feito muita coisa pela minha vida. E muitas vezes a gente se apega em algumas coisas do passado e diz: ah, mas me ensinaram assim, eu fui ensinado dessa forma. Mas a Bíblia está dizendo aqui que eles tinham culto de lábios. E isso para nós, nessa noite, nós precisamos discernir aquilo que pode estar acontecendo na nossa vida, que nós podemos estar tendo um culto a Deus que é só de lábios. Aqui fala de abandono dos mandamentos, rejeição dos mandamentos. Verso 13 fala invalidando a palavra de Deus. E o que pode estar acontecendo na nossa vida nesses dias que está invalidando a palavra de Deus? Nessa semana na terça-feira eu compartilhei com os irmãos aqui na reunião de oração. Até você que não está vindo, venha, porque está sendo uma bênção a reunião de oração. Deus colocou no meu coração essa semana Lucas 1:37, que diz: não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Enquanto eu orava e jejuava durante a semana, que eu dizia: Senhor, isso aqui está difícil, essa situação está complicada. E Deus me dizia assim: mas eu tenho uma promessa para essa situação. Eu dizia outra situação e Deus dizia para mim: mas eu já tenho uma porta aberta para essa situação. Eu colocando diante de Deus alguns desafios, e Deus ia dizendo para mim: não haverá impossíveis para todas as minhas promessas na tua vida, ponto final. E essa palavra é para você e para mim, mas o nosso culto, esse culto racional, nós precisamos oferecer nessa noite o nosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós não estamos aqui reunidos porque não sabemos o que nós queremos ou aonde nós queremos chegar. Nós estamos aqui reunidos porque queremos agradar o coração de Deus. E se eu agradar o coração de Deus, Ele vai manifestar poder na minha vida. Então nessa noite, no livro de Êxodo, capítulo 40, Deus dá orientação para Moisés construir o tabernáculo. Deus vai dizendo para Moisés: Moisés, coloca o candelabro aqui, coloca o altar aqui. Vai orientando Moisés como ele deveria construir o tabernáculo. E depois de tudo colocado no lugar, Deus diz para ele assim: Moisés, agora vai ungir.
unge tudo. Isso quer dizer que Deus, Ele unge o que está no lugar e usa o que está ungido. Por isso que nesses dias nós precisamos entender que todos nós somos convidados a adorar a Deus. Não só aqui dentro, mas lá fora também. Porque a tua adoração vai atrair a glória de Deus. Adoração fala de testemunho. Adoração fala de decisão. E da mesma forma que todas as ofertas ao Senhor, elas deveriam ser voluntárias, nós também devemos nos apresentar diante de Deus voluntários. Servi-lo em amor, nos entregar totalmente a Ele. Tem alguns lugares que as pessoas começam a fazer troca com Deus. Deus dá isso porque eu vou te dar aquilo. Deus, eu estou investindo isso, mas eu preciso colher isso. Deus não quer trocar com você, Ele tem muito mais do que você está dando para Ele. Mas nós precisamos entender. E que Deus falou forte no meu coração nessa manhã, que a adoração a Deus é muito mais ação do que emoção. É você decidir no teu coração adorar a Deus em todo o tempo, do que uma emoção de um simplesmente choro. Uma simplesmente emoção. E Deus foi ministrando mais o meu coração nessa manhã, dizendo para mim, a adoração requer obediência e exclusividade. Eu disse, como, Deus? E Deus começou a me levar a meditar na palavra, e a palavra diz que Deus não divide a sua glória. Eu comecei a meditar e entender que foi muito mais fácil construir um templo do que obedecer a Deus. Se você ler a palavra, você vai entender que o povo de Israel não teve dificuldade nenhuma para construir o templo no deserto, mas eles tiveram dificuldade em obedecê-lo e adorá-lo com exclusividade. Deus, Ele quer ser exclusivo de você. Ele não quer dividir a glória dEle com ninguém. Ele quer que quando você adore, você realmente adore a Ele. Porque quando você fizer isso, você vai ver um grande avivamento sobrenatural sobre a tua vida. Fogo aqui dentro, revolução aqui fora. Eu ouvi essa semana. Deus quer um fogo interno para acontecer uma revolução externa. E por que não dizer, Deus está derramando um fogo interno na igreja Mensagem de Fé, porque vai acontecer uma revolução externa. Pessoas vão ser transformadas pela glória de Deus que está nesse lugar. Então, Davi um dia descobriu que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus, adorar a Deus plenamente é o que nós precisamos nesses dias. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga, não se apresente diante de Deus com as mãos vazias. Não é assim? Pergunta para essa pessoa que está ao teu lado, diga, o que você vai oferecer ao Senhor hoje? Diga para essa pessoa, você precisa oferecer ao Senhor aquilo que Ele deseja. O que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado? É isso que eu quero refletir com você. O que nós podemos hoje devolver a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida e na minha vida. Você diga talvez, está muito difícil, está um problema, está difícil enfrentar situações, mas Ele nunca te abandona. Ele sempre está com você. Você não imagina quantas vezes Ele te livrou nessa semana. Você não imagina quantos momentos Ele te livrou de situações difíceis. Ele te livrou de enfermidades. Ele esteve com você. Você não imagina. Nós não conseguimos enxergar o sobrenatural. Nós não conseguimos enxergar a batalha espiritual. Mas Ele sempre está com você, te protegendo. Já teve situações na minha vida que eu estava dirigindo, eu falei isso semana passada, e o Espírito Santo disse para mim, freia o carro. Eu freiei o carro e passou um carro. Então,
Ele está sempre com você. Agora, algo muito interessante que Deus falou no meu coração nessa manhã. Deus me disse que o verdadeiro adorador, ele entra na presença de Deus com a intenção de servir, não de ser servido. O verdadeiro adorador vem para a presença de Deus, não pensando assim, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar isso. Você precisa estar aqui nessa noite dizendo, Senhor, eu estou aqui para entregar o que Tu deseja. O meu coração é Teu, a minha vida é Tua, as minhas finanças são Tua, e tudo que eu preciso está em Ti. Deus está levantando uma geração de adoradores nessa terra, que vão saquear o inferno, e vão povoar o céu. Não podemos nos apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Então nessa noite, nós vemos que adorar é sacrificar, adorar é renunciar, adorar é morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir Jesus, ser testemunha lá fora. Eu nunca esqueço de uma situação no passado. Eu estava atendendo lá na prefeitura, na farmácia comunitária, que eu era coordenador, e eu nunca esqueço de uma irmã que passava lá. Ela parava, na época eu estava com problemas de falta de medicamentos, o recurso não era liberado pela prefeitura, eu tinha um valor para comprar, e aí tinha alguns medicamentos faltando. E tinha uma fila enorme, eu atendia muita gente. E eu lembro dessa irmã que de 2 em 2 dias ela vinha lá, cheia de papelzinho. Ela parava no balcão, brigava, falava um monte de coisa, dizia, você é isso, você é aquilo, e brigava comigo. Daqui a pouco ela tirava um papelzinho e dizia assim, Deus abençoe. Aí seguia brigando, daqui a pouco paravam do lado dela, Deus abençoe. Isso não é adoração. Eu sei que eu passei alguns dias com essa irmã lá. Então, adorar é sacrificar, é renunciar, morrer para nós mesmos. Romanos 12:1, nós somos convidados a carregar a nossa cruz, para que no devido tempo Deus nos exalte. Quem sabe você está passando por problemas, por desafios, mas você precisa seguir adorando, você precisa seguir louvando, você precisa seguir glorificando. A minha graça te basta, a palavra diz. Você precisa seguir louvando, seguir adorando. Você precisa servir de testemunho, porque Deus vai mandar o que você precisa. Se é bênção, se é uma bênção financeira, Ele pode fazer. Se é uma cura, Deus pode fazer. Mas nós não podemos simplesmente adorar a Deus para recebermos, mas nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito. O verdadeiro adorador, ele vem para a presença de Deus, não com o objetivo de ser servido, mas vem para servir. Você está aqui nessa noite para servir a Deus. Nós tivemos um testemunho aqui, no culto das 5, de uma jovem que no mês de dezembro, o esposo dela, não sei se ela está aqui ou já saiu. O esposo e o pai estiveram aqui. Eu estava fazendo um programa Mensagem de Fé de manhã. Eles estiveram aqui para nós orarmos pela vida dela. Estava desenganada. O que ela teve? Uma metástase. Teve um câncer e estava desenganada. Os médicos mandaram ela para casa. Eles precisavam, inclusive, de um recurso na época para fazer uma cirurgia. Nós também somamos. E quando ela esteve aqui ontem à noite, eu olhei para ela e disse, meu Deus, Deus é poderoso. O médico mandou ela para casa para ela morrer em casa. E Deus em 2 semanas restaurou completamente a vida dela. A igreja toda orando, nós orando, e Deus se manifestou de uma forma poderosa. Ela deu testemunho aqui hoje. Muitas igrejas orando, mas quando o povo de Deus se reúne, nós vemos a glória de Deus. Então, nessa noite,
A humilhação é um ato do homem para Deus. Se humilhar para Deus, se prostrar diante dele, nós precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, nós não somos nada. E a exaltação é de Deus para o homem. Deus é que vem e te abençoa no momento certo, da forma certa, do jeito que Ele quer. Foi ministrado na primeira reunião de não estabelecermos como Deus vai agir. Você não pode impor regras. Deus, Ele age da forma dele. Nós precisamos obedecer. E nessa noite o que Deus nos pede é adorá-lo. Simplesmente adore. Nós vamos levantar uma adoração aqui dentro. Simplesmente vamos adorar. E se você entrou aqui enfermo, Deus vai te curar. Se você entrou aqui, Deus vai te libertar e precisa ser livre. Porque é na presença de Deus que nós recebemos isso. E Deus conhece o teu coração e o meu coração. Mas sabe que muitas vezes nós não temos nada para dizer para Deus. Sabe aqueles momentos que você vai, você fecha o teu quarto e o teu pai que te vem em secreto, ele te abençoa, mas tem vezes que tu não tem nada para dizer para ele. Tem vezes que é só o choro que cai dos teus olhos. Mas lá no fundo tem um coração de adorador. Lá no fundo tem um DNA de adorador. E é esse DNA que precisa comandar a nossa vida. Sabe, Hebreus 12 diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então Deus, Ele quer que você coloque Ele como exclusivo na tua vida. Ele quer integralidade na tua vida. Ele quer que você se santifique, se separe para Ele. É isso que Ele quer. Porque Ele vai se manifestar na tua vida de uma forma poderosa. E eu te pergunto nessa noite: é possível adorar de verdade sem buscarmos realmente Deus, sem nos separarmos para Ele, sem buscarmos a presença de Deus, sem se render, sem renunciar ao pecado? É possível? Você consegue ser um verdadeiro adorador de verdade se você não orar, não jejuar, não te santificar, não se separar, não renunciar a alguns convites? Eu já falei para os jovens isso: aceite alguns convites, não todos. Quando você aceitar um convite, a primeira coisa que você precisa meditar e perguntar, questionar, dizer: esse convite me aproxima ou me afasta de Deus? Essa decisão que eu vou tomar me aproxima ou me afasta de Deus? Então, é possível nós adorar de verdade se nós não fizermos isso? Eu queria que você fizesse esse questionamento com você mesmo. É possível você realmente adorar a Deus se você não renunciar, não tomar a tua cruz, não abandonar o pecado, não se colocar diante de Deus? É possível, você vai conseguir. Sabe, no passado, nós estávamos ministrando uma pessoa, e essa pessoa disse: quer dizer que eu entreguei meu coração para Jesus, eu não posso mais ir no forró, nas festas, nos lugares? Eu olhei para essa pessoa e disse: você pode. Ela se espantou e ficou feliz. Espera eu concluir. Você pode. Só que Deus vai chegar lá na frente e vai dizer: filha, daqui para frente, assume. Eu vou ficar aqui. Daqui para frente tu assume a responsabilidade. O que acontecer lá dentro, eu não tenho nada com isso. Ela disse: então eu não vou. Então, é possível adorar a Deus em verdade sem uma vida de real entrega? Milhões de cristãos adoram. Isso é Deus falando conosco. Milhões de cristãos adoram ano por ano, sem jamais entrar na verdadeira comunhão com o Senhor. Milhões de pessoas entregam o coração para Jesus e adoram e glorificam, mas sem ter uma comunhão com o Senhor. O cristão que adora e glorifica, o cristão que tem comunhão com Deus, o cristão que se rende ao propósito de Deus, é tremendamente abençoado, passa pelos desafios, dando glória a Deus.
porque Deus vai trabalhando no coração dele. Mas eu estou aqui para te dizer que o Espírito Santo é especialista em transformar a nossa vida. Quem sabe você diz: ah, mas eu não consegui deixar ainda. O Espírito Santo vai te dar condições para isso. Mas você precisa de uma coisa: decisão, se render, para que você possa adorar em verdade. Se o Pai procura verdadeiros adoradores, é porque, quem sabe, existe adoradores falsos. Não é assim? Então, nessa noite, quem sabe eu posso fazer até minha devocional de manhã sem adorar a Deus. Quem sabe eu posso vir aos cultos da igreja toda semana sem adorar e louvar o Senhor. Culto de lábios. Ei, pastor, está muito dura essa palavra. É a palavra. Nós não podemos mudar a palavra. Você pode estar até servindo no ministério sem adorar e louvar a Deus. E isso é perigoso. Então, o que Deus tem para nós nessa noite, nós vamos orar, é que a adoração são experiências únicas para nós. E não podem estar desassociadas de uma vida de jejum, de oração e de santificação. Quantos estão dispostos a isso? Quantos estão dispostos nessa noite a entregar o teu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus? Mesmo que você não tenha conseguido até agora, mas a partir de hoje você vai dizer: Senhor, a partir de hoje eu decido no meu coração que eu quero ser verdadeiro adorador. Eu quero que se cumpra na minha vida a tua palavra. Sabe, o que eu precisei renunciar no passado foi aquilo que não fazia bem. Então, a adoração precisa ser o nosso modo de vida, a vida de todo cristão. A adoração não pode ser simplesmente um momento de celebração, um momento de cantar um louvor. Não pode ser só isso. Então, eu queria que você baixasse a tua cabeça agora. Se de fato nós queremos contemplar a presença de Deus, nós precisamos adorar. Adorar com toda a vida, com toda a nosso coração. Pedro, em sua carta, diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E nós temos na Bíblia a definição de adoração. Adoração é dar culto a Deus. E eu sei que eu estou falando a corações de pessoas que estão aqui que querem dar culto a Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Culto é o resultado de atenção total concentrada em alguém. Culto fala de adoração exclusiva, devoção exclusiva a Ele. Por isso que nesse momento eu queria que você fechasse os teus olhos, mesmo em meio a lutas, desafios. Eu queria que você esquecesse dos desafios, mas simplesmente deixe o Espírito Santo ministrar o teu coração. E aquilo que você precisa se arrepender e renunciar, você sabe, Deus te conhece, Ele sabe o que você precisa renunciar nessa noite. Presta atenção no que eu estou te dizendo agora. Todo objeto de culto tende a ocupar a mente, tende a ocupar os pensamentos, os sentimentos daquele que cultua. Todo objeto de culto, ele vai influenciar as atividades e as tuas ações. Eu não posso deixar de me lembrar o que eu quero tentar fazer com que você entenda. Imagine a figura de duas pessoas apaixonadas. Duas pessoas que estão apaixonadas ilustra bem o que é culto. Presta atenção no que eu vou te dizer, fecha os teus olhos e ouça o que eu vou te dizer. A figura de duas pessoas apaixonadas ilustra bem o que é um culto. Sabe, eu fiquei imaginando hoje pela manhã, quando se está apaixonado,
Quando você está apaixonado por alguém, você mal vê a hora do telefone tocar. Você não aguenta a hora de se encontrar com a pessoa que você ama. Você não aguenta a hora de ouvir a voz dessa pessoa. Você fica ali suando e ansioso para pegar na mão dessa pessoa, porque você está tremendamente apaixonado. Sabe o que acontece quando você está apaixonado por alguém? O coração dispara. Quando tu ouve a voz dele ou dela no telefone, o teu coração começa a disparar. Pois bem, eu quero te dizer uma coisa. Quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, mal vemos a hora de telefonar para Ele. Mal nós vemos a hora de nos encontrarmos com Ele. Mal vemos a hora de que chegar diante dele, ouvir a voz, segurar na sua mão. E o meu coração dispara quando eu ouço a voz dele. E eu sei que você não veio aqui por acaso nessa noite, é porque Ele está apaixonado por você. Igreja do Senhor Jesus, você que está aqui nessa noite, Ele te conhece, Ele sabe como você está. Mas eu quero te dizer que assim como há uma paixão no teu coração pelo Senhor Jesus, por aquele que se entregou por você, Ele está tremendamente apaixonado por você. Deixa eu te dizer, tem pessoas que estão aqui que Ele está esperando uma ligação tua faz dias. Quem sabe você tem te ocupado tanto e você esqueceu de algumas coisas e Ele está esperando você ligar para Ele. Como é que você liga para Ele? Aquietando o teu coração em oração. Sabe, o verdadeiro adorador sabe o que é culto a Deus, porque tem um coração apaixonado pelo Senhor. Salmos 29:4 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Salmo 116:1 diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica. O verdadeiro adorador sabe que não existe hora marcada para cultuar a Deus. Todo tempo é tempo de louvá-lo. Salmos 34 diz: bendirei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor está continuamente na minha boca. Salmo 119, 164 diz: 7 vezes no dia te louvo pelas justas ordenanças. Ele está aqui nessa noite. Ele está tremendamente apaixonado por você. Jesus, Ele te olhou como nunca ninguém te olhou. Jesus te amou como nunca ninguém te amou, jovem. Não deixe a paixão por Jesus não troque estar apaixonado por Jesus por nada. Tua presença é real aqui nesse lugar.